Minas Gerais, mestre em Ciências pela Universidade Federal de Pelotas, produtor rural no município de Bagé, Rio Grande do Sul. No Senar, desde o início da carreira, em 1997, como instrutor nas áreas de bovinocultura de corte e leite e na área de administração rural. Foi também supervisor da entidade na região Campanha Gaúcha, assessor da superintendência e, posteriormente, da presidência do Conselho Administrativo. Atualmente ocupa, desde 2019, o cargo de superintendente do Senar Rio Grande do Sul. E convidamos também para compor o palco a nossa painelista, Helena Brochado, da Compropósito. Helena Brochado é fundadora da consultoria Compropósito, é escritora, professora do pós-graduação da PUC Rio Grande do Sul e PUC Minas Gerais, consultora em gestão de pessoas, equipes e sucessão em empresas familiares. É da sexta geração de família empresária do agronegócio em Santa Vitória do Palmar e Santana do Livramento. De imediato, então, eu passo a palavra para a condução dos trabalhos desta atividade a Eduardo Condorelli. Mais uma vez, um bom dia, boa tarde a todos, né? Efetivamente, aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar agora há pouco no ato de início dos trabalhos desse auditório. Cumprimentar nosso presidente Gedeão, que aqui se encontra, a Helena, que é sempre um privilégio, mais uma vez, estar com a família Brochado, Helena. Vocês, certamente, muitos não a conhecem, ou pelo menos não conhecem a história da Helena. Helena, como já disse o Luiz Afonso, vem de uma tradicional família de produtores rurais, mas mais do que uma tradicional família de produtores rurais, a Helena vem de uma tradicional família de boas pessoas. Estar aqui com a Helena no palco nesse momento é um privilégio, filha do Ricardo e da Bia, irmã do Bento, tão conhecido de tantos que aqui estão. É um privilégio enorme e ouvi-la falar certamente de liderança é algo que parece você vai contar só um pouco da história da vida da tua família. Então, é um privilégio mesmo estarmos aqui para tratar deste tema tão importante para um segmento como o nosso, de produtores rurais, pessoas que fazemos tão bem aquilo que temos que fazer da porteira para dentro, mas que muitas vezes deixamos de fazer valer a nossa importância ou deixamos de fazer sermos reconhecidos pela nossa importância junto a outros segmentos da sociedade. Somos poucos, porém muito importantes pela estratégia que temos. Sempre digo, o agro não é um segmento mais importante do que os outros. O agro é um segmento estratégico para todos os outros. Se nós somos colocados na equação, certamente o resultado é positivo. E muitas vezes, para fazer esse trabalho, aqui está a Suemi da nossa CNA junto, efetivamente esse trabalho exige que tenhamos a presença de líderes, de pessoas que se posicionem adequadamente para conquistar os nossos objetivos, sem passar, obviamente, nenhum aspecto de arrogância, prepotência, nada disso. Nós não somos, como já disse, melhores do que os outros. Somos tão importante quanto os outros. Então, Helena, é um privilégio estar contigo aqui, como já disse. Vamos iniciar a apresentação assistindo um vídeo e depois, obviamente, a palavra está contigo. Muito obrigado. Tem o direito de lutar. E eu não vou colocar em primeiro lugar, não é o outro que vai me colocar. Mas treina. Curtir cada um deles.
É esse aqui. Obrigada por estar aqui com vocês hoje. E suceder, né, a fala do Eduardo e da Ana é sempre um momento muito especial. Semana passada eu tive a honra de estar no Mulheres da Terra, lá na Sementes Costa Beber, na sexta-feira, um evento maravilhoso de Dia do Campo, e que a Ana coordena tão bem a parte também das mulheres, né? Foi de manhã uma turma, de tarde a outra, mais de 1.000 pessoas em cada momento, e tudo que ela colocou aqui, a gente vê acontecendo, a capacitação das pessoas, acreditar na família, e mais do que tudo isso, né, que a gente possa ser uma ativista pelo nosso agro. Como o Condorelli falou, eu sou a 6ª geração do agro, e sempre que eu tenho a oportunidade de estar num evento assim, eu digo que eu não estou sozinha, sabe? E quando eu vim para cá, a minha mãe disse, fala para o Condorelli, que eu gosto dele, eu digo, vou falar. E lembra ele que quando o Senar começou todo o trabalho de interiorização e capacitação das pessoas, lá na São Miguel, que é a fazenda do meu pai, a gente foi uma das primeiras, né, a ser parceiras desse processo. Então, que bom a gente poder estar junto. Não está funcionando aqui, Fabrício, o passador de slide. Vai dar? Tudo certo? Ainda não? Ainda não? Aquele friozinho na barriga, que dá tudo certo. Bom, quando eu vim para cá, eu vim me conectando, né? Quem que vai estar comigo? E junto comigo, então, tá esse monte de outras gerações, né? Os meus avós, as minhas bisavós. Outro dia eu também em São Paulo estava falando de uma palestra que a avó acordava de madrugada quando a raposa estava comendo as uvas dela e levantava com uma espingarda para matar as uvas, né, que estavam lá. E uma pessoa me olhou e disse, coitada das raposas. Gente, as pessoas não conhecem o que é o nosso agro. As pessoas não sabem da onde que vêm as coisas. As pessoas acreditam mesmo que o arroz vem no saquinho e o leite vem na caixinha de leite, né? E a nossa responsabilidade, sim, levarmos informação para essas pessoas que são mais urbanas, para que elas vejam o que que é a nossa mão, de que acorda às 5 da manhã. Hoje eu estou toda arrumadinha aqui, mas sei o que que é o agro, sei o que que é a gente levantar às 5 da manhã, faça frio, faça calor, faça sol, né? E a gente está lá. E muitas vezes a gente não é valorizado, reconhecido nesse processo todo. Então, quando eu falo da gente ser ativista no processo, é a gente, sim, mostrar para as próximas gerações o que que a gente faz. Porque a gente está tendo um êxodo dos nossos filhos, que não conhecem mais o nosso processo, ou que estão tão distantes, que quando a gente chega para carnear uma ovelha, quando a gente vai tirar o leite da vaca, dizem, ai, tem sangue. Ai, mas a mão fica melecada. Ah, mas não sei o que. Sim, tem tudo isso e faz parte. E é daí que vem o nosso alimento, né? Uma das coisas que lá nas Sementes Costa Beber eles falaram é que a semente é uma fé, né? Sempre que a gente vê uma semente, a gente tem que ter fé de que ela vai acontecer. Então, o nosso trabalho é sim um processo de fé, um processo de crença. E eu queria saber como é que deu aí, Fabrício? Oi? A minha máquina? Que bom. O que que eu faço agora? Eu vou ali ver, um minutinho só. Desculpem, gente, estava tudo bem certinho, mas as coisas acontecem. O agro é isso, né? Outro dia o pessoal estava falando, né, que o agro é na fazenda, e fazenda é fazendo. A fazenda, ela não para, nem a gente. Vamos ver o que que deu aqui, que o negócio resolveu travar. Deu. Deu? Acho que agora funcionou. Mas é isso, né? Fazendo é fazendo, e a gente vai lá e organiza. E o Fabrício aí, toda a turma, está nos ajudando um monte. Gente, ali tem o meu QR Code. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais de mim, do meu trabalho, aí sou eu, no lombo do cavalo. E eu não estou sozinho. Aqui está meu pai, a minha mãe, meu irmão, meu marido, minha cunhada, meus 2 filhos, o João e a Beatriz. E esse aqui é o Inácio, que acabou de nascer. E que bom a gente poder lembrar disso, né? Agrofamília. E o papel da mulher no agro também é tão importante. É a gente que vai ver se o colchão daqui a pouco do funcionário está funcionando, se a comida está boa. Então que a gente também, mesmo que não trabalhe diretamente no negócio, que a gente saiba
a responsabilidade que a gente tem. Agora está entrando a NR1, que está trabalhando com os riscos psicossociais, e isso vai impactar no pequeno, no médio e no grande empresário. A gente precisa organizar um plano de ação, porque o Ministério do Trabalho vai nos autuar, e vocês sabem o quanto eles amam o nosso segmento, né, na parte de saúde mental. Então, se preocupem com isso e vamos olhar, né, e trazer muito forte essa parte feminina também do cuidado que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Gente, a vida é um ciclo. Todos nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos ou não e viemos a morrer. Dentro do negócio, acontece a mesma coisa. Eu contrato alguém, essa pessoa vai crescer dentro do meu negócio, vai ser promovida ou não, e daqui a pouco ela vai sair do negócio. E como que está o nosso cuidado com esse colaborador? A gente está investindo nele? O homem do campo, às vezes a gente explica alguma coisa, a pessoa não entende. E cada vez mais a gente precisa deixar muito claro o que a gente está esperando. As colheitadeiras que a gente tem aí, que valem milhões, estão nas mãos de quem? Nas mãos, muitas vezes, de gente que não tem tanta instrução. Então, é importante que a gente faça o nosso papel de entender que, sim, ele tem um ciclo de aprendizado. E nesse processo do ciclo, Fabrício, acho que tu vai ter que ficar passando aí para mim. A gente tem que lembrar, né, que tudo é uma etapa. Vou passar um vídeo para vocês. Quem souber, canta conosco. É só me cantar, se sentir infinito, um universo tão vasto e infinito, vai saber sonhar. Então, você vai fazer trabalho naquele momento sobre pedir. Como soube chegar no tempo de saber que venci. Eu soube escalar e sentir caminho de fortalecimento. Eu soube ser amigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. Hoje em dia pode ter tudo, qual seria a nossa vida se fosse assim? Ouvindo sempre filhos, ouvindo sobre os presentes, se a vida doce pra dar pedido. Sobre tudo que eu sou admirado, pra compartilhar. Também não é só fazer coisas dentro pra ter sempre mais. Porque não deve sucesso, outra vez. Eu sigo no teu filho com sorrindo, abraço, seus pais, meu filho aqui. Na vida tem mais que ser, e a gente é só passageiro, precisa partir. Sorrindo e abraço seus pais enquanto estão aqui. Que a vida nem vai passar, e a gente é só passageiro, precisa partir. E essa é a nossa vida, né? A gente, diferente de todos os outros seres vivos, não é. A gente tem a condição da gente se transformar em cada momento, em cada decisão, em cada escolha. E é nessa transformação que a gente se torna infinito na vida das pessoas. Às vezes a gente não está mais com aquela pessoa que a gente ama do nosso lado.
mas ela vive dentro da gente através dos seus ensinamentos, através daquele aprendizado, através daquele doce que a gente aprendeu a fazer com a avó, através daquela doma que o vô nos ensinou, através daquele trançado que só lá em casa a gente fazia, o nosso feijão com arroz que o da campanha não tem igual, aquele doce de leite que às vezes a gente tem que botar um pouquinho de royal para que não fique embolotado. Então essas são as memórias afetivas e que a gente precisa preservar se a gente quer que as próximas gerações estejam conosco. O ser humano vive hoje numa sociedade diferente da de antigamente. Antigamente a gente vivia na sociedade da restrição. Lembrem da nossa infância. Quem tinha um tênis conga? Além de mim, só eu? Valente? Tinha um tênis conga? Tá. Né? Tinha aquele tênis conga que era para bater e depois a gente tinha um sapato melhorzinho para ir na missa, né? Eu ia com a missa com a avó e o vô. Essa sociedade da restrição tinha muito claro o que pode e o que não pode, o certo e o errado. A gente tinha muita clareza de tanta coisa que hoje a gente olha e diz: "Hã? Como assim?" Na restrição, a gente entende até onde vai o nosso limite. E é na restrição que o nosso sistema imunológico é ativado. O gado e a semente na restrição, eles ficam mais tensos. Enquanto a gente está na sociedade da abundância, em que vale tudo, em que a gente quer participar de todos os grupos do WhatsApp, inclusive que a sogra tá, que a gente não gosta muito, mas como que eu não vou estar, né, no grupo do WhatsApp? Na sociedade da abundância, a gente quer ser o tempo inteiro. A gente quer ter tanta coisa. E a gente esquece do nosso limite. E nesse processo da gente esquecer o nosso limite, a gente acaba se tornando extremamente ansioso. Ansioso pelo que eu vou fazer, ansioso pela seca que está se apresentando, ansioso por tudo aquilo que a gente precisa realizar. E na ansiedade, a gente ativa duas emoções, a expectativa e o medo. A expectativa, ela nos tira do presente e nos leva para o futuro. Quando vai chover? E o medo, ele está ali comigo. E se não chover, o que, que vai ser da minha lavoura? O que, que vai ser do meu gado que já está lá rondando o açude já está secando? Então, a gente tem que conversar com esse medo e pensar no aqui e agora. O que, que eu, hoje, posso fazer de melhor? Sempre que eu estou ansioso, eu tenho um medo atrelado e eu não estou no presente. Conversar com esse meu medo, traduzir ele em possibilidades de atuação agora, porque é no agora que eu desenvolvo o futuro que eu quero. Isso serve na criação dos nossos filhos, nos valores que a gente tem, e inclusive na carreira que a gente está desenvolvendo. Então, conversem com o medo de vocês quando a ansiedade aparecer. E essa ansiedade que no mundo atual a gente vive de forma tão intensa e que nunca a gente teve tanta criança e adolescente tomando ansiolítico, acaba se transformando em depressão. A depressão ela tem um componente chamado anedonia. A anedonia é a perda do prazer nas pequenas coisas da vida. Que bom que a gente está aqui hoje. Que bom que a gente está se nutrindo. Que bom que a gente está aprendendo. Quando a gente está depressivo, a gente não consegue conectar com esses prazeres da vida. E tudo fica branco e preto. E não é porque a pessoa não quer. É porque a pessoa não tem condições de poder apreciar isso tudo. Então, outro dia eu recebi uma demanda de uma empresária. Ela disse: Helena, eu quero uma palestra agora para o mês das mulheres, para minhas mulheres aqui da empresa. Eu digo: ótimo. Sobre o que vai ser a tua palestra? Helena, eu não quero nada de empoderamento, eu não quero nada dessa parte de empoderamento, de protagonismo. Eu digo: não, isso por que tu queres? Eu quero uma palestra que resgate a mulher, a importância que ela tem. Se hoje a gente está tendo sucesso dentro das empresas, é porque a gente teve empatia, escutativa, conexão e cuidado. Só que nesse processo de cuidar tanto da nossa carreira, a gente abriu mão do nosso lar. E no agro, a gente tem a bênção de muitas vezes morar ali dentro, de poder cuidar do nosso lar e também estar dentro do nosso negócio. Que coisa boa a gente poder ensinar que ali a gente consegue conectar trabalho
e também vida pessoal. Agora, essa geração que está vindo, ela precisa ter prazer no agro. Trabalha, trabalha, trabalha. Férias não tem. Vai até as 8 da noite. Outro dia acorda às 3 da manhã, não sei o quê. Eles não vão ficar. O prazer está muito presente na geração que está vindo. Né? Então, de novo, a importância da gente poder conectar esses dois mundos. O nosso lar, que seja um lar que tenha um bolo, que seja um lar que tenha a nossa geleia, que seja um lar também que tenham pessoas que trabalham e se realizam no seu dia a dia. E aí, nessa coisa de abundância que perde os limites, a gente também tem que cuidar dos nossos filhotes. Esse álbum da Copa, em 2022, o meu filho fechou o primeiro, com todas as figurinhas, fechou o segundo, e aí minha mãe deu o terceiro, que era o de álbum dourado, capa dourada, que ele não tinha. Aí eu cheguei em casa, ele todo faceiro com aquele álbum, terceiro álbum. Eu olhei aquilo e digo, mas da onde? E a minha mãe disse, que ele não tinha, ele pediu. Eu digo, olha aqui, ó, eu para conseguir meus papel de carta, tinha que juntar todas as minhas moedinhas, né? Nunca consegui fechar um álbum de figurinha. Esse guri pirralho já fechou 2 e a gente vai dar mais um. Como é que essa pessoa vai lidar com a frustração que a vida nos apresenta? Como que essa pessoa vai lidar com um não? Como que essa pessoa vai ter força interna para poder saber que isso é estar vivo, que tem dia que é maravilhoso, a colheita deu certo, a gente recebeu feedback, conseguimos o financiamento no campo, quando a Aurélio foi lá e nos deu um treinamento do Senar que foi sensacional. E tem outro dia que a gente vai colher e chove. E tem outro dia que tu está com gado na mangueira pronto para fazer um carregamento e o caminhão furou o pneu. E a gente está com as ovelhas lá todas prontas para fazer a tosquia. E aí tem uma chuva e não vai conseguir fazer nada agora. Como que a gente está capacitando e trabalhando a parte interna dos nossos sucessores, da nossa família? Porque, gente, o agro não é fácil. O agro não é para quem quer. O agro é para quem tem força. O agro é para quem entende o ciclo da vida, que é de chuva, sol, seca, tempestade, alegria, tristeza. Isso significa estar vivo. O dia que a gente estiver com aquela vida super estável, cara, a gente não tá mais aqui, a gente foi lá para cima e só ainda esqueceu de se conectar com isso, né? Então, que a gente viva o nosso momento presente, que, como diz o nome, momento presente é o aqui e agora. E quando a gente está no nosso presente, a gente começa a dar espaço para uma outra emoção, chamada otimismo. O otimismo, ele é irmão da ansiedade. Lembra que eu falei que a ansiedade é lá do futuro, que é a expectativa? No otimismo, a gente também está lá no futuro, também temos expectativa, mas a gente transforma aquele medo em alegria. A gente se capacita, a gente, por exemplo, sair mais cedo hoje para ter tempo de chegar aqui, para sentar lá com o Fabrício e fazer a passagem de som. Quando subia que eu estava otimista. Bom, daqui a pouco deu um problema, mas tudo bem, vai dar certo. Então, o otimismo é a gente ter a certeza que as coisas vão acontecer no seu tempo. E tem o tempo que é de Deus, que não é o tempo da gente. Uma vez estava uma seca enorme lá fora e o meu pai chamou o seu João, que era um empregado que trabalhava com vô, era o nosso capataz de 45 anos, e disse, tchê, João, não sei mais o que vamos fazer, essa seca terrível, a seca de 88, lembram? E o João abraçou o meu pai e disse, Ricardo, tem coisas que só o homem de cima consegue resolver. Quando Aurélio, naquele dia choveu, e não tinha previsão. E eu me arrepio quando falo nisso, porque a gente sabe que tem que ser meio Santo Agostinho, fazendo tudo como se tudo dependesse de nós, mas sabendo que tem o cara lá de cima, que é ele quem manda. Então, será que a gente está com o nosso tema de casa bem feito? Olhando os processos, capacitando as equipes, olhando o nosso negócio, não como algo que foi uma herança, mas como uma propriedade rural, com indicadores, com processos, com uma equipe que precisa se qualificar, com um time que tem que entregar. E não tem mais espaço, gente, para o amadorismo em nenhum local dentro do nosso estabelecimento. Da porteira para fora ou da porteira para dentro, nós somos exigidos como atletas de alta performance. E a gente sabe o quanto a gente é, mas a gente precisa o tempo inteiro estar atento a isso. Bueno,
Então, encarar a vida como um jogo infinito. O Simon Sinek, que é o meu autor aqui, que vai me acompanhar ao longo da palestra a partir de agora, ele fala que todos nós fomos criados para enxergar a vida como se fosse um jogo de tabuleiro, com regras pré-estabelecidas. Pessoal, quem quiser a palestra, esse QR Code, é só clicar ali que vocês recebem toda a palestra na íntegra, tá? Então, o que ele fala? Ele fala que nessa função da gente ver a vida como um jogo de tabuleiro, eu pergunto qual que é a regra? Qual é o adversário? Eu tenho que ser melhor de quem? Qual é a próxima fase? Quem ganha e quem perde? Eu pergunto para vocês, a vida é assim? Tudo com regra pré-estabelecida? Quem aqui é casado há mais de 10 anos? 15, 20, 25, 30, 40. Valente, vem para cá comigo. Te escolhi. Valente, como é que é o nome da tua esposa, Valente? A Maria Lúcia. Outra. Ana Lúcia. A Pelúcia. Vamos lá, então. Valente, casada há quanto tempo? 43. Mas, eu tenho 45. Eu já caminhava Perto. Como é que. Maria Lúcia. Tu e a Maria Lúcia, nesses 45 anos de vida, ela é exatamente a mesma pessoa lá do início? Mais ou menos. Ah, bom. E tu, é exatamente a mesma pessoa que lá no Zepa? Não, mais ou menos também. É um mais ou menos com a mais ou menos. E o que vocês fizeram? Conta aí para nós, nesse processo todo de transformação. Eu te digo assim, é viver cada dia como se fosse o futuro. Hoje, nós vamos viver hoje. E assim nós vamos vindo. Ela acredita em mim, eu acredito nela. Mas tem o nosso problema. Então, cada dia é um desafio. E vocês conversam? Sim. Agora nós entramos naquela fase, mas tu só está no telefone, só está no WhatsApp, tia. Não, tu não está olhando, mas então esse é um conflito atual, né? Eu achei que esse conflito só eu tinha lá em casa com meu filho de 9, vai permear as gerações. Helena, a vida é assim, e eu tenho que entender. O meu limite é quando eu olho para ela e a gente se comunica no telefone. Aí me dói, né? Nós estamos sentados lá do outro, ela fala comigo no telefone, podia chegar no meu ouvido aqui, ó, isso aqui, eu também, né? Ela diz hoje, tu diz então, vou chegar mais perto. Tá certo. Obrigada. O Valente era amigo do meu bisavô, em Santa Vitória do Palmar. Obrigada. O que eu quero trazer com isso, gente? A gente se transforma ao longo da jornada. O que valia lá na relação dele, no início de casamento, não vale mais hoje. E a gente precisa trazer essa leveza para o nosso dia a dia. Essa transformação de processos, a tecnologia que está chegando. Eu não preciso ver o outro como adversário, mas eu posso ver o outro como um aprendizado. Qual é a minha próxima etapa? Talvez eu não tenha claro em termos de carreira. Agora, o que eu estou fazendo hoje para construir o que eu quero chegar? Então, o jogo infinito, né, ele tem essa diferença da gente poder não olhar a regra como algo estático, os nossos processos como algo imutáveis. Com tanta tecnologia entrando na nossa porteira, é impossível que a gente não possa melhorar. Eu chego numa empresa e eles dizem assim, mas é que a ISO diz assim. Quem faz a ISO? São as pessoas. Então, que a gente possa mudar aquilo e encarar a nossa vida como um jogo infinito. E aí o Simon Sinek, esse é o livro, ele fala desses 5 pilares. E eu vou entrar em cada um deles para que a gente possa explorar um pouco mais. Quando a gente fala de propósito, será que o nosso peão, a pessoa que está trabalhando lá numa colheita, mexendo nas sementes, ele sabe a importância que tem o seu processo na entrega do todo? Ô, Bate, essa baracha aí vamos fazer de qualquer jeito, né? Depois a gente vê como é que faz. A gente vai passar o fio aqui, depois a gente vê como é que vai acontecer. E o impacto e o custo que tem isso. Tá meio largado aí, mas vamos botar o trator, depois se atolar, bueno, depois... E aí atola. E aí a gente perde um dia de colheita, a gente perde um dia de plantação, a gente perde um dia de vacinação, porque, bueno,
Qualquer coisa a gente vai dar um jeito depois. Não tem depois. Cada dia para nós é o dia que a gente tem para fazer. Tem um cara que diz, passa uma venda por dia. Eu digo, bueno, cuida do teu dia, porque hoje é o teu dia. A gente não veio na vida para treinar e depois apresentar. Cada dia é uma apresentação. E a gente tem o dever de honrar isso. Que a gente possa investir tempo com a nossa equipe para poder explicar o porquê que a gente faz o que a gente faz. Porque se ele não fizer bem a etapa dele, não tem o depois. Se a gente não tiver uma produção boa, como é que a gente vai pagar o salário? Então, as pessoas precisam ter essa conexão do porquê que fazem o que fazem. E aí, a gente está vivendo num mundo que é o mundo da tirania do aqui e agora, né? Do tal do WhatsApp, em que a gente precisa responder tudo para ontem. A urgência batendo na nossa porta o tempo inteiro. E aí esse livro ele fala do pensamento catedral. Pensamento catedral traz que as grandes obras da humanidade foram idealizadas por pessoas que sabiam que não estariam vivas quando ela estivesse pronta. Pensa na muralha da China, pensa nas grandes pirâmides, pensa na Sacré-Cœur. As pessoas que pensaram sabiam que não estariam mais quando a obra estivesse pronta. Será que a gente está cuidando do nosso patrimônio para as próximas gerações? Será que a gente está tendo essa atenção? E aí eu trago para vocês aqui a árvore do carvalho. Na pandemia eu voltei para a campanha, morei lá 6, 7 meses, não saí. Isso foi bom, nos aproximou um monte a pandemia. Eu me mudei lá para fora e fiquei. Aí levei meus filhos, tudo, foi bem bom. Daí aconteceu que uma tia minha foi trazer de presente para minha mãe a árvore do carvalho. E aí ela disse que o carvalho é a árvore dos netos. Ele demora 50 anos para dar o seu primeiro fruto. 50 anos. Hoje eu estou com 45. Se eu plantar hoje, quando eu tiver 95, eu vou ver ele frutificando. Quantos carvalhos a gente tem plantado na nossa vida? Quantos processos a gente tem mudado pensando no longo prazo? Né? Que a gente saia um pouco dessa tirania do aqui e agora, do urgente, e que a gente lembre que é no importante que a gente faz as melhorias. No urgente a gente entrega como dá. Agora, no importante, a gente lembra e trabalha para as próximas gerações. Então, aqui estou eu e o João, né? Esse aqui foi um cavalo que a gente domou para ele porque ele não queria ir para a campanha andar a cavalo, tinha medo. Aí chegou o meu pai lá, ai, tô com um cavalinho para ti bem bom. E aí, vamos batizar o cavalo. Qual é o nome? Meu pai pensando nos nomes tudo gaúcho, campeiro, sei lá o que ia ser. João, qual é o nome que tu quer botar no cavalo aí que o vô trouxe para ti? E o João olha e diz assim, vovô, Soteldo. Meu pai me olhou, Soteldo, jogador do Grêmio. Ele é pequeno, né, vô? E aí, assim, acho que Soteldo fica bom pro nome do meu petiço. Meu pai me olhou com uma tristeza. Soteldo, João, mas quem sabe a gente bota, né, chimarrão, mate amargo, Não, vô. Eu olhei pro meu pai e disse, deixa. Ele tem que se sentir pertencente, ele tem que sentir que esse cavalo é dele, sendo Soteldo ou o nome que for. Se a gente está olhando para as próximas gerações, e eu não sei se ele vai ser sucessor, mas eu sei que ele vai ser herdeiro, a gente precisa conectar os nossos filhos com a Mãe Terra. A gente precisa conectar eles com aquilo que a gente tem de valor. E para mim o agro é valor, gente. Posta hoje bonitinha aqui, arrumada, postei, eu digo, nossa, minha mãe e meu pai sabem que eu tô de calça branca e sapato aberto no evento do agro, tô frita, né? Porque a gente sabe que o agro é todo um estilo de vestimenta, de fala, de tudo. É uma escolha. Então, combinei com meu pai isso e depois eu saí com o João a campo ali, sim, devidamente pilchada. E aí, é isso. Hoje o João quer ir para a campanha porque ele quer saber como é que está o Soteldo. Ele liga para o meu pai para saber se o meu pai deu ração ou não para o Soteldo, se ele está mais gordo, se ele está mais magro. Agora o João quer comprar um apero, um arreio, né, para ele ter dele, para ele dizer se é meu cavalo.
Então, a gente precisa flexibilizar e trazer mais leveza para dentro do nosso mundo. Então, já falei para vocês de propósito. Quando eu sei o porquê que eu faço, eu acabo gerando esse pensamento catedral. Eu vou fazer isso, sim, para as próximas gerações. Eu vou fazer isso porque é importante para mim. Eu vou cuidar da minha estrutura. E aí eu não falo de hierarquia, eu falo de processos. E aí, com isso, a gente, inclusive, trabalha a saúde mental. Quando eu sei o que esperam de mim, eu tenho muito mais clareza para ir adiante. E aí, gurizada, a gente está com as equipes de confiança. E aí a gente tem aqui uma geração baby boomers que entrega a vida pelo negócio, que não tira férias, que trabalha manhã, tarde e noite, que foi sempre assim. E a gente tem uma geração Z chegando, que já é 25% do mercado. Sejam os filhos ou netos de vocês, sejam os funcionários que a gente passa a admitir. Aí a gente tem, às vezes, um valor na empresa que é sentimento de dono. Cara, não vai ter. Essa geração não quer ter carro, eles não querem ter casa. É outro senso, é o senso de pertencer, é o senso de usar. Então, a gente vai ter que mudar a nossa forma de fazer gestão. Mas que saco. Mas eles não querem nada com nada. Não, eles querem. Mas a gente tem que ensinar a eles o que a gente faz. É a geração que cada vez mais quer entender o porquê que eu faço isso. Qual é a utilidade disso no nosso dia a dia? Né? Então, assim, que a gente possa ressignificar e que a gente possa trazer esse sentimento de serem úteis. Geração Z, e aí a gente traz a parte de confiança, né? A gente precisa, sim, trabalhar com segurança psicológica, que é aquela nossa condição de acolher, porque se a gente não tiver um funcionário que tenha confiança na gente para dizer que fez uma falha, como que a gente corrige a falha? Não corrige, gente. Ele troca. Ele foi-se embora e nós ficamos lá com um pepino de milhões. Então, eu tenho que ter confiança no meu gestor, no meu pai, na minha mãe, para poder dizer, falhei. E que com isso a gente possa fazer a correção. Se eu não tiver confiança, talvez eles perguntem para o mundo. E o mundo não ama o nosso agro. O mundo não está nem aí para isso. E com responsabilidade. Então, se eu tenho pouca segurança psicológica e pouca responsabilidade, o que eu faço? Eu tenho zona da apatia. Se eu entendo, ok, vamos lá, nananã, eu fico o quê? Na zona de conforto. Se eu tenho muita responsabilidade e pouca compreensão, pouco acolhimento, eu vou para a zona da ansiedade. E na ansiedade eu não aprendo e não produzo. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro focando na zona da aprendizagem, que é esse equilíbrio entre entendimento e também responsabilidades. O que eu faço e também quais são os meus deveres. Bem, a gente tem que lembrar, né, que a gente não pode querer mais o outro do que o outro nos quer. E isso vale muito forte para a nossa equipe. 50% sou eu, mas os outros 50% são a nossa equipe. E aí a gente tem que lembrar dos 3 T's. Treina, desenvolve, escuta, dá feedback, muda processo, escuta, treina, dá feedback, chama o Senar e chega uma hora que a gente vai ter que trocar. Né? Então a gente às vezes fica muito agarrado com as pessoas, tem gente que se criou lá na campanha, mas o quanto essa pessoa também nos quer, o quanto ela está se qualificando. E aí tem um 4 T, que é o T da tolerância. O quanto nós estamos sendo tolerantes com a falha, com o erro, e não mudando de acordo com a necessidade. Então, a gente tem que lembrar que o CPF não pode estragar o nosso CNPJ. Ok, propriedade rural está no nome do CPF, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? O CPF não pode estragar o nosso CNPJ. Entrando no terceiro item, os nossos rivais dignos. Rivais dignos, o quanto a gente está aberto a aprender como os outros estão fazendo a sua produção rural, ao invés de ficar criticando também lá, eles só têm esse gado, aqui é que é bom. Como que eles conseguem aumentar o ciclo de produção? Como que eles conseguem estar vendendo terneiro gordo com o tempo que aqui a gente não consegue? Não olhar os outros como diferentes e desqualificar. E sim, o que eu posso aprender com esse manejo, com essa forma de trabalho? Tem gente que já está criando peixe na Maracha. O que eu posso fazer para melhorar o meu negócio? Não é desdenhar, é trazer que tem tecnologia, tem coisas diferentes. Então, o rival digno é, ao invés de eu olhar o meu lindeiro como, também, depois vai estourar logo, logo a gente vai ficar sabendo por que ele está trocando de caminhonete toda hora.
que a gente possa ver o que ele está fazendo no seu estabelecimento que eu ainda não estou fazendo. Que curso que ele fez, que tecnologia que ele implantou, que semente que ele está trazendo, ao invés de eu desqualificar. E com isso a gente entra, então, na flexibilidade existencial. Flexibilidade existencial é justamente essa forma da gente poder mudar ao longo da jornada. Aproveitando a presença da Ana, né, Sementes Costa Weber, a família já teve alambique, já teve madeireira e hoje tem a sementeira. Então é a gente saber que a gente precisa mudar ao longo da nossa jornada, né? Que as coisas precisam dessa mudança porque o mundo muda. Esse aqui é o Sr. Kodak. Ele dizia, tão simples de usar quanto um lápis, você aperta e a gente faz o resto. Ele foi quem criou a câmera portátil, ele queria popularizar a fotografia, que era algo tão caro. Aí, isso foi em 1888, a primeira câmera. Em 1975, eles criaram a primeira câmera digital. Aí disseram, guarda, porque assim ó, a gente ganha royalties do papel, a gente ganha royalties do líquido para revelar, a gente ganha royalties de tanta coisa, dinheiro com máquina. Agora vem tu botar máquina digital? Esconde. O que aconteceu? Em 2012, os royalties começaram a vencer e eles pediram concordata. E aí, de 120 mil colaboradores, hoje eles têm 6 mil. Poderiam sim ser eles que estavam surfando a onda da máquina digital, porém, não tiveram a leveza da transformação. E o que a gente pode aprender disso para a nossa propriedade, para o nosso dia a dia? Ao invés da crítica, poder trazer o aprendizado, né? E aí, para terminar, o quinto elemento é a coragem para liderar. Falamos de propósito, falamos de equipe, falamos de flexibilidade existencial, falamos de rivais dignos e coragem para liderar. Gente, coragem para fazer o que é certo. Como é difícil. Eu sempre digo, né, que se atalho fosse o caminho correto, o nome era caminho e não atalho. O tempo inteiro a gente é confrontado pelo caminho versus o atalho. Então, liderar é a gente ter o nosso propósito como guia, é a gente sair do nosso ego, que às vezes está gigante, e a gente ver o nosso ecossistema. A gente sair daquilo que é só bom para mim e a gente poder olhar o que é bom para todos. E aí entra todo o Sistema S, entra todas as cooperativas, entra a gente com o nosso vizinho, com o nosso colega. O que a gente pode fazer em que eu tenha que sim abrir mão do meu eu para ver o que é bom para nós. Que a gente lembre que a gente sempre pode escolher quem está no barco conosco, que a gente tem que recontratar, né, o dia a dia nas nossas relações, com as pessoas que a gente ama, com o nosso time, com a nossa família. Que a gente lembre que a gente tem que se doar pela causa e que sim, sejamos ativistas, inclusive educando a nossa equipe com o que eles vão postar na rede social. Porque às vezes é um post que denigre toda a percepção que as pessoas têm do nosso processo. É um recorte do todo. Educar a nossa equipe, a gente tem que se doar nisso. Que a gente possa lembrar então, que melhor nós nos afundarmos do que os outros nos afundarem. Melhor eu mudar do que ser forçado a mudar para o todo. E aí eu preciso ter os 4 P's da liderança. Lembrar dos processos que o Eduardo e a Ana trouxeram de forma excelente. Lembrar de pessoas, porque gerir, ser líder, é lidar processos, é liderar com pessoas, é a gente lembrar da importância do nosso propósito e a gente ter paixão pelo que a gente faz. E como nós do agro temos paixão do que a gente faz. O que a gente faz fala tão alto que as pessoas não conseguem escutar o que a gente fala. A gente é exemplo todo o tempo. Não adianta a gente falar da importância do lixo se a gente não organiza o lixo lá na nossa casa, porque o funcionário vê exatamente o que vai de descarte. Não adianta a gente falar da melhor forma do uso dos equipamentos se a gente não usa os equipamentos. O tempo inteiro, quem é líder, quem é proprietário, quem é empresário, a gente está com um laço na cabeça. Por onde a gente passa, as pessoas assistem e enxergam a gente. Então, para concluir, eu vou contar para vocês a história da minha filha, a Beatriz.
Lá em casa é todo mundo tamanho GG. Eu tenho 1,80, a Beatriz tem 14 anos, tem 1,83, meu marido tem 2,2, meu pai 1,94. Enfim, a família é todo mundo grande. E aí eu estava em São Paulo e a Beatriz me ligou para dizer que tinha sido chamada no Clube União para jogar vôlei. E aí eu disse, filha, que legal. Ela disse, mamãe, amanhã é a minha peneira, o peneirão. Tu vai comigo? Digo, que horas? 3 da tarde, vamos. Aí ela se apresenta assim, eu já joguei vôlei, né? Sei que a gente não pode estar de calça, é bermuda, cabelo tem que estar preso, sem casaco, mas deixa. Vamos ver o que a vida ensina para ela. E aí, no primeiro momento, ela tremia do meu lado, ela disse assim, mamãe, elas jogam muito. Como é que eu vou entrar em quadra? Eu vou errar tudo. Eu digo, filha, a gente veio até aqui, agora tu vai entrar em quadra e vai ver o que vai acontecer. Aí ela entrou. Aí foi aprovada por um estágio probatório de 3 meses. E aí, na segunda semana, ela chegou para mim e disse, eu não vou mais no União. Eu disse, por quê? Aí ela me disse que não estava gostando, mas estava muito dolorido aquilo para ela. Eu disse, me fala mais do que tu não está gostando. Mamãe, cada vez que um de nós erra, todo o grupo tem que pagar o preço. Subir e descer não sei quantas vezes lá uma rampa. E eu tenho errado muito. E tem me dito, e uma colega minha disse que eu não sei jogar. Eu digo, bom, hoje tu não vai, então, vai pro colégio, depois a gente vê o que a gente faz. Aí eu liguei pro técnico, coisa que eu nunca tinha feito, ligar para técnico, ligar para professor, mas eu também nunca tinha sido mãe de atleta. Eu disse, olha, o que eu posso fazer nesse sentido? Ele disse, não deixe ela desistir. Eu escolhi ela e eu tenho um plano para ela. Sexta-feira, manda ela vir. E eu vou conversar com as outras colegas, porque eu tenho culpa disso. Eu não avisei as outras meninas que novas iriam entrar e que não saberiam. Então, no outro dia, a Beatriz foi. E essa é a Beatriz agora. Né? Ela está se desenvolvendo e eu trago ela como exemplo de liderança infinita, porque ela teve que ter clareza do propósito, não do hoje, mas do que ela quer para a vida dela. Ela teve que ver e treinar com meninas que talvez estivessem disputando a mesma posição dela, mas para que ela fosse melhor, ela precisava treinar com as outras. Ela teve que se superar e encarar medos de talvez não ser aceita, talvez ter algumas dificuldades. E o tempo inteiro ela não desistiu, né? Então, hoje está aqui a Beatriz, né? E eu quero lembrar que a vida é um processo. E hoje é ela, onde ela está, ela leva a bola, ela faz parte, ela é federada do Clube União. Então, o que eu quero trazer para vocês com a questão da liderança infinita é a gente lembrar que a gente tem que ter persistência, que sim, a gente tem que ter flexibilidade, que sim, a gente precisa dizer para a nossa equipe o que eles têm que fazer, mas que no fundo, tudo vale a pena, né? E a gente que é do agro sabe que fazenda é fazenda. Antes de acabar, gente, essa reza, ela tá no escritório era no escritório do meu avô, agora é o escritório do meu pai, e ela é a reza da chuva. Quem escreveu ela foi a tia Nilza, irmã do meu avô, em 1986. Semana retrasada, meus filhos estavam com os meus pais lá na campanha, e aquela seca, aquele calorão, né, de Livramento. E meu filho me ligou, mamãe, a vovó nos convidou para a gente fazer a reza da seca e choveu. Eu disse, sim, filho, Deus nos escuta. Sexta-feira passada, eu estava com a Ana e com a mulherada que foi lá. Eu convidei elas para a gente fazer a reza. E a gente teve um final de semana abençoado de chuva no nosso estado. Queria convidar vocês para juntos a gente poder rezar e pedir que a chuva nos abençoe logo. Vocês topam? Sim? Vamos levantar? Deus, em que vivemos, nos movemos e existimos. Concedei-nos a chuva proveniente, que nos faz tanta falta, para que, juntos com os presentes socorros, apeteçamos com mais força os bens sempre eternos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso? Para a gente poder concluir? Pai nosso que estais no céu,
Gente, era isso. Muito obrigada a todos vocês. Aqui tem todos os livros. Todos os livros que eu usei para construir a palestra. E se alguém quiser mais informação, entra em contato comigo. Eu deixei também um vira-mate como mimo para todos que estão aqui. Obrigada. Acho que tivemos a oportunidade aqui agora, então, Helena, mais uma vez, parabéns, em primeiro lugar, parabéns pela palestra, sempre importante a gente ter essas abordagens que não são tão comuns no nosso meio, mas que são tão importantes para nos fazer refletir sobre uma série de coisas, né? Tu usaste uma frase aqui ao final, que aqueles que serviram lembram que está na parede, vai ser uma abordagem de uma frase que, para quem serviu, lembra que está na parede da sala de instrução do quartel, né? A palavra move, o exemplo arrasta, né? Isso está escrito em toda a unidade do Exército, e justamente porque talvez nós tenhamos que lembrar que todos nós que estamos aqui, absolutamente todos que estão aqui, são lideranças, são exemplos para muitos. Tenho certeza que, por mais difícil que seja a vida de cada um de nós, tem muitos, milhares, talvez milhões, que nos enxergam como alguém que deu certo, como alguém que certamente é o exemplo a ser seguido, alguém com quem o outro queria ser igual. Então, talvez só robusteça a importância do que a gente faz, de como a gente é, de como a gente age. Efetivamente, então, essa preocupação de ser líder, né? Por mais singelo que possa parecer a liderança que você está fazendo. Mas, de fato, a gente é líder, no mínimo, dos nossos filhos, né? E, aliás, talvez a liderança mais importante, eu sempre fui muito preocupado com essa questão de educação de filho. Acho que é por isso que eu fiquei num só. Porque, primeiro que a responsabilidade é só nossa, né? Os avós estão aí para deseducar, né? Para ser prazer, né? A responsabilidade de fazer um filho é do pai e da mãe, né? Não é de mais ninguém. Simplesmente. Ó, neto é filho com açúcar, viu? Falou um avô, que é para complicar a vida do Dom, entendeu? Mas, de fato, é nossa. E eu sempre me preocupei porque esse é um plano que não tem plano B. Chegou aos 18 anos, você olha para a cara do menino e diz, nossa, é um baita de um delinquente. Culpa de quem? Sua. A responsabilidade era sua de não ter feito um delinquente, de ter feito um cidadão. O que faz? Bota na barriga da mãe e manda começar de novo? Não tem. Robertito, tá feito. Você falhou na tua missão. Entendeu? Então, essa questão da liderança, nem que seja para isso, ela é fundamental de ser trabalhada. E às vezes a gente reclama tanto de um funcionário, mas a gente está sendo tolerante com ele. E quando a gente é tolerante com um funcionário, a gente perde a liderança frente aos demais. Freud dizia que amar é dar limite. Se eu amo o meu estabelecimento, se eu amo a minha família, se eu amo a minha equipe, o limite tem que estar atrelado até nos álbuns de figurinha. A minha mãe usou uma frase que ela dizia, a pior coisa que tem é educar filho. Porque você tem que estar dizendo não para a pessoa que você mais ama na vida. Não? Então, efetivamente, acho que esse trabalho que a gente precisa ter, e talvez a gente faça isso muito pouco, claro que a gente faz com os filhos, a gente se preocupa dentro da família, mas talvez a gente faça muito pouco dentro das nossas propriedades. Entender que a maioria das pessoas que lá estão não tiveram as possibilidades que a maioria de nós teve. De estudar, de frequentar outros lugares, de se formar, mais ainda do que somente estudar o nível fundamental ou médio. Então, talvez sejamos nós que possamos, Henrique, dar esta oportunidade a essas pessoas. Talvez esteja na gente. E aí, obviamente, faz parte desse trabalho de liderança. Eu acho que a gente recebeu pergunta, Luiz Afonso, não? Então, uma pergunta para ti apenas. Tu falasse muito dessa questão da apreensão por nesse mundo de abundância, a gente sempre quer mais, quer mais, quer mais. E é claro que a gente se sente frustrado por não ter, porque as coisas estão muito fáceis. E isso é muito diferente da geração Z, se não me engano, para trás, que era a geração da restrição, as gerações da restrição, que cada vez que nós conquistávamos alguma coisa, a gente ficava show de bola. Bom, dei um passo, subi um degrau na escada. E aí a gente, se vai estudar um pouquinho de filosofia, vê que Aristóteles, por exemplo, acaba concluindo que a gente é movido a realizações.
Esse é o ópio de todo ser humano, né? A gente é movido a conseguir conquistar. Não é nem pela conquista, é pela sensação de conquistar. Por isso que a gente, Cláudio de Barros usa a primeira pamonha, né? A primeira pamonha, você está louco de fome. Como a primeira pamonha, ela é maravilhosa, espetacular, dá vontade de comer a segunda. Come a segunda, ela é boa, mas já não é igual à primeira. Come a 10ª, você já não quer mais enxergar a pamonha por uns 2 anos. E a mesma coisa, você compra um carro novo e você fala, nossa, que conquista! 6 meses depois, já não tem mais graça aquele carro. Não tem mais graça. Ou vem outro carro e tem que ser melhor que aquele, porque repetir não é mais conquista, é só manter. A gente quer mais. Como é que a gente evita que esta geração, como é que a gente faz, concilia, se é que existe isso, essa possibilidade de dar esta, aspas, droga da conquista, num mundo em que, teoricamente, tem tudo para conquistar? Tornando as coisas mais difíceis. E é difícil a gente tornar algo mais difícil, sendo que a gente pode dar. Né? Então, acho que dificultar muitas vezes a vida dos nossos filhos é necessário. Que antes deles entrarem na nossa porteira para trabalhar conosco, eles tenham ralado lá fora, eles tenham tido outro gestor que não é nem o pai nem a mãe que apertou. E aí que eles venham, né, para nós com a gratidão de poder saber que tem aquele patrimônio, que eles têm algo muito mais a zelar que vem de gerações. Mas a gente precisa dificultar um pouco, acho que tornar um pouco mais restrito algumas coisas e menos abundantes outras. Como mãe, eu digo que isso é muito difícil. Mas daí eu lembro da minha avó, que ela, quando a gente queria comer mais alguma coisa, quer dizer, quando a gente deixava umas coisas no prato, a avó dizia assim, vocês não passaram por guerras. Essa é a tua cota de sacrifício, vai comer. Eu digo, mas vó, não quero. Vai! Né? Daquelas coisas assim, da gente poder lembrar, ensiná-los os valores. Contem as histórias de vocês, contem as peleias da vida, aquilo que foi difícil. E a cada conquista deles vibrem. Mas por isso que, por exemplo, quando a Beatriz está no esporte, eu acho bacana, porque lá ela é xingada por aquele técnico, ela tem que se superar, ela chega em casa com dor nas pernas. Ela diz, mamãe, eu não sei o que eu vou fazer. Eu digo, mas tu vai treinar? Vou. E aí, como é que foi o treino? Foi difícil, mas amanhã eu estou de volta. Então, acho que a gente tem que ensiná-los a conquistar e a importância que tem essa conquista. E se a gente facilitar, gente, é que nem o corpo da gente, aquilo que a gente não treina amolece, vale para tudo. Não tem que treinar. Bom, pessoal, Helena, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela palestra, pela possibilidade de discutir, agradeço ter essa discussão, esse conhecimento, esse crescimento, todos nós. Agradeço a todos que estiveram com a gente até esse momento, devolvo então para o Luiz Afonso fazer cerimonial. Muito obrigado mesmo. Obrigada, pessoal. Nossos agradecimentos a Helena Brochado e Eduardo Condorelli por suas participações. Nosso superintendente do Senar, Eduardo Condorelli, faz a entrega de uma lembrança em agradecimento a Helena Brochado.